Sejam bem-vindos à Terra do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Será que Adão Negro vai ser, até então, o melhor filme do DCU? Bom, minha opinião é a seguinte, eu acho que pode ser que seja, por quê? Não é só porque é um filme do Adão Negro, um filme de origem, e sim porque envolve também a Sociedade da Justiça. Esses heróis estão no filme e esses heróis prometem ter um tempo de tela considerável. Eu acredito que esse filme poderia ter sido chamado de Adão Negro e a Sociedade da Justiça, mas por conta do The Rock ser um ator muito grande, o filme ser só Adão Negro. Inclusive, o filme ele vai construir o Adão Negro. Eu acho que ele vai introduzir e desenvolver os outros personagens de uma outra maneira, igual vários filmes de equipe fazem, etc. Eu acredito também que esse filme vai ter muito tempo de tela da Sociedade da Justiça, principalmente no momento em que o Adão Negro acorda de novo na tumba. Tem até aquela cena que ele pega um míssil na mão, tipo assim, parece que ele tá vendo um míssil pela primeira vez na vida dele, né? E tal. Bom, eu acho que isso pode acontecer. Eu não sei se vai ser o melhor filme. Não, o meu top 3 do DCU é o seguinte: O Esquadrão Suicida, Man of Steel e Mulher Maravilha 1. Esse é o meu top 3, pra mim são os 3 melhores filmes do DCU até aqui. Cada um tem um top 3, tem a sua opinião, enfim. Mas eu acho que o Adão Negro tem um potencial sim de ser o melhor até então. Acredito que o melhor vai ser o The Flash. Queria perguntar uma coisa pra vocês, que vocês escrevam aqui no comentário. Vocês sentiram que o The Rock tá interpretando ele mesmo? Eu não senti isso no teaser. Eu acho no trailer, né? Aliás, eu acho que ele tá interpretando o Tef Adam mesmo, que inclusive o Adão Negro também, né? Que é os dois personagens. Inclusive tem uma cena que eu acho que é quando o filho dele é executado. Eu não sei se é realmente essa cena, mas pode ser uma outra cena que ele tá... Cara, parece que ele atuou como ele nunca tinha atuado na vida dele neste filme, em termos dramáticos, sabe? Eu vi pouco isso no cinema do The Rock, assim, inclusive eu não vejo os filmes dele, né? Assim, eu costumo dizer que eu não curto os filmes do The Rock, eu curto a pessoa dele, né? O carisma dele. Eu não acho que ele é um ator ruim, eu acho que ele atua bem nesse tipo de filme de ação e tal. Acho que ele dá conta. Só que aqui é um filme de super-herói, né? Um filme de ação, aventura também, esse gênero. E ele tem uma base dos quadrinhos. É diferente dele criar alguma coisa, né? Então, por exemplo, se ele quer ser o Tef Adam, a gente vê, por exemplo, que ele não vai ter o sotaque de ser um cara egípcio e, tipo, falar aquele inglês mais um sotaque. Um cara do Oriente Médio falando inglês, ele tem um sotaque. Eu vou dar um exemplo da Gal Gadot. Ela falando ali com as irmãs dela na cena ali de Temícera no primeiro filme, todas elas têm sotaque. A mãe dela, se eu não me engano, Connie Nielsen, ela é sueca, então ela tem um sotaque diferente pra falar inglês. E, inclusive, a Gal Gadot é israelense, ela tem um sotaque diferente pra falar inglês. Mesmo morando nos Estados Unidos e tal, você vê que ela tem um sotaquezinho. Eu acho que isso que é legal da Mulher Maravilha. E o Adão Negro não tem, porque o The Rock é americano, então ele tem um sotaque americano normal, natural. E seria muito tosco se ele quisesse fazer o sotaque egípcio. Que bom que o The Rock não tentou inventar de fazer esse sotaque egípcio falando inglês, porque senão ia ficar muito lixo, tá ligado? Ele falou inglês normal, como Carter Hall, também ele poderia estar falando inglês egípcio e tal, enfim. Mas o lance aqui é que eu acho que agora, como ele tem uma base, né, dos quadrinhos, tipo assim, ó, assim que esse personagem se comporta, essa é a postura desse personagem, ele tem esse tipo de compaixão, ele tem esse tipo de visão de justiça, tipo, não é um personagem tipo dos Velozes e Furiosos, que ele tem que, você é o fulano de tal, tá ligado? Esse personagem não existe em nenhum lugar, a gente tá inventando pro filme, então cria sua abordagem, ele vai lá e interpreta ele mesmo às vezes, que é super natural, ele já criou essa persona nos cinemas. Aqui é diferente, ele tem uma base nos quadrinhos, então ele teve que ler algumas coisas. O diretor deu pra ele, produtores deram pra ele, falou, ó, lê isso aqui, joga lá o Injustice, vê algumas grandes sagas e tal, que você vai entender como que é esse personagem. O próprio Reino Sombrio do Geoff Johns, né, que é a HQ base aí desse filme, que é a HQ da Sociedade da Justiça, o Reino Sombrio, tem o Adão Negro lá, ele já poder ser baseado basicamente ali. E eu não senti que ele tá interpretando ele mesmo, eu senti que ele tá interpretando o próprio Adão Negro. Você vê no rosto dele que aquele cara ali, ele passou por várias coisas. Tipo, ele não é um cara aleatório. Tô aqui aleatoriamente, vou virar um anti-herói. Não. Tipo, ele vai ter um porquê ser um anti-herói, entende? Um cara que pensa que, tipo assim, pô, eu vou governar Kahndaq, custe o que custar. E as pessoas vão se ajoelhar perante a mim. Tanto que, provavelmente, o fim desse filme deve ser ele sentando no trono. E o lance desse filme também, que assim, vai mostrar o passado desse personagem, certo? Que vai falar assim, ó, pô, ele perdeu o filho e a esposa. Esse filme vai mostrar o filho dele e a esposa dele, que no passado, né, 5.000 anos no passado, e ele vai perder os dois. Eu não sei o que vai acontecer com a esposa dele, se ela vai morrer ou se ela vai simplesmente ser uma escrava, viver,
sendo escravo pra sempre do estado de Kahndaq, mas o filho dele mostra no trailer que ele vai ser executado aí pelo estado, isso é muito pesado. Então, algumas das coisas que vão levar esse personagem a pensar, tipo assim, eu vou me vingar. E aí é a hora que entra a Sociedade da Justiça e fala assim, calma aí, meu parceiro, você pode ser um herói, você tem poderes, o mago não te deu os poderes pra isso. Provavelmente o Senhor Destino deve ter um contato, talvez, com o Mago Shazam. Quem sabe, né? Nabu é conhecedor de vários personagens mágicos do universo DC. Então, pode ser que seja isso. Eu acho que o Senhor Destino, o The Rock falou que as pessoas mal esperam por ver o Senhor Destino nesse filme. Ou seja, ele deve ter um papel muito interessante aqui. Ele ali junto com o Carter Hall ali no Gavião Negro, liderando essa Sociedade da Justiça, parte dessa sociedade. Quem sabe a sociedade esteja só em uma nova formação. No passado teve uma, eles podem mencionar essa formação e essa nova formação aqui ainda esteja com poucos membros, por isso que eles tragam aqui o Adão Negro para essa formação. Basicamente o papel da Sociedade da Justiça é esse, trazer ele pelo lado heróico, né? O próprio Senhor Destino, ele fala, existe um mundo glorioso lá fora, esperando por você. Naquele teaser dos heróis que a DC fez no ano passado, lembra? Então, vai ter isso, tem esse poder. Ano passado, acho que foi esse ano que eles fizeram o teaser, né? Então, esses heróis estão tentando trazer ele pro lado certo. Do tipo assim, cara, você tem poderes, você pode ser um cara bom. E o Adão Negro, ele não é de todo ruim, né? Quando envolve o Shazam, você vê ele um pouco mais vilão, assim, quando envolve outros personagens da DC. Mas ele é mais, basicamente, quase que um ditador. E é aquilo que eu falo, né? Tipo, ele teve influência de líderes passados, então a referência dele são os piores dos piores, entende? Inclusive, falando de Adão Negro, antes que eu me esqueça, tá aí o visual do Sabbac, né, o vilão aí do filme. Saiu aí o bonequinho dele, assim como saiu do Senhor Destino, que eu mostrei aqui, bem legal, que inclusive muita gente gostou e tal. O Sabbac é um demônio, né, e cada letra do nome Sabbac, tipo, representa o nome de um demônio do inferno, tipo, tem Beelzebub, tem, enfim, tem só coisa ruim, não é nada de coisa boa, é só coisa ruim, do tinhoso mesmo. E provavelmente ele vai ser a batalha final desse filme, né? Eu não sei onde que ele se encaixa na história, mas isso é legal, porque é por isso que eu gosto que o trailer não mostrou nada. Eu gosto de trailer assim, que não mostra nada. Mostra o visual dos heróis, mostra um pouquinho de cena de ação, mas não mostra nada do que vai ser a trama. Espero que um segundo trailer mantenha isso. Vamos rezar para que mantenha. E aí depois o boca a boca do filme vende o filme pra fazer uma bilheteria boa. Enfim, se o filme for bom, ele vai fazer sucesso e acabou, entendeu? O The Rock tá ali, Sociedade da Justiça que tá ali, a DC tem milhões de fãs no mundo inteiro, enfim. Mas aqui, o papo desse filme é que, assim, se ele pode ser o melhor, eu acredito que pra ele ser o melhor, tudo tem que estar muito bem encaixado, entende? Tipo, o Adão Negro tem que estar bem no contexto, tem que ter uma boa construção dele. Eu acredito que o The Rock deve estar bem no papel, pelas cenas que eu vejo, eu acho que ele entregou bastante na ação. Inclusive, no trailer dá pra perceber que deram uma emagrecida digitalmente no The Rock. Que ele é um cara, você está ligado que ele é um cara super forte, ele é um bodybuilder e tal. Ele treina com bodybuilders, caras atletas lá dos Estados Unidos e tal. Ele treina como um bodybuilder, digamos assim. Ele tem uma academia que chama Iron Paradise, né, Paraíso dos Ferros, que ele leva pra todos os lugares do mundo que ele tá. Ele leva num caminhão de não sei quantas toneladas, monta uma tenda, não importa onde ele esteja, ele vai treinar. O cara que treina de madrugada, ele é obcecado por isso, tá ligado? Ele é um cara muito do esporte, isso é legal pra caramba. E se tem um personagem, assim, tirando o John Cena, né, que ele fez um personagem mais canastrão, mas mesmo assim ele é forte pra caramba. Acho que o mais forte desses personagens de super-herói é, por enquanto, o Pacificador. Agora vai ser o The Rock. O The Rock tem 1,96 m. É bizarro de forte, mas aqui a Warner Bros, junto com os efeitos especiais aí, que eu falo que hoje em dia os efeitos são perfeitos, eles pegaram e emagreceram ele pra ele parecer um escravo, porque não faz muito sentido um escravo ser forte igual ele. O escravo mal deve comer, entendeu? Então não tem como, o cara não tem tempo pra malhar, ele só trabalha pro Estado, aquele trabalho extremamente abusivo que o Estado tinha antigamente. O Egito era assim, vários outros países eram assim. Kahndaq é basicamente baseado nisso, e é muito legal você ver que a construção dele vai ser essa, né? Vamos ver se vai ter muito tempo de filme, quanto tempo de filme vai ter mostrando ele ser um escravo, né? Tipo, ele trabalhando em Kahndaq. Como que vai ser a relação dele com o filho dele, né? Se vão construir algo legal, assim, pra quando ele morrer você sentir a morte dele, e a mulher dele também. Depois ele encontrou a Adriana Thomas, que parece que nesse filme ela não vai virar Isis, então provavelmente ela deve sobreviver nesse filme, né? Pra ela virar Isis depois. Então, provavelmente nesse filme pode mostrar a construção do romance, não o romance por si só. Porque eu acho que, dependendo de quanto tempo de tela for, pode ser uma parada meio apressada e tal. Então eu acho que esse filme tem um poder aí de ser um filmaço do Adão Negro, uma epopeia desse personagem, que é um personagem muito rico aí, mitologicamente. E a Sociedade da Justiça eu não preciso nem falar, né? Então é legal você trazer o Adão Negro e ter essa primeira formação do presente da Sociedade da Justiça.
com esses 5 membros e tal. Saiu o visual de todos eles, inclusive, tem até na thumbnail aí, o próprio visual da Ciclone e tal. O visual da Ciclone é o menos legal de todos, é o que menos chama atenção, mas a personagem nos quadrinhos ela é bem legal, assim, espero que a atriz entregue no carisma. E ela deve ter um papel bem legal aqui também, os poderes dela ela é legal pra caramba. É legal ter uma personagem feminina aqui nesse grupo também. Mas aqui é legal você pensar que esse filme, se ele construir bem o Adão Negro, ele pode ser um filmaço, entende? Porque eu tenho certeza que o próprio trailer esconde as cenas de ação. E isso é muito bom, cara, porque deve ter cenas de ação tipo nível Man of Steel pra cima. Se duvidar, melhor. Eu acho que vai ser melhor, inclusive. Porque o Man of Steel já tem 10 anos que foi lançado, eles devem estar criando efeitos especiais até melhores hoje em dia. Devem estar, não, eles estão, né? The Batman usa uma nova tecnologia, inclusive que já não é mais o chroma key, é uma tela, são vários monitores, que, enfim, o futuro do cinema vai ser cada vez perfeito, perfeito e mais perfeito. Os caras conseguirem emagrecer digitalmente o The Rock, vai ficar perfeito, vocês vão ver. Vai ser engraçado ver ele magrelo como escravo. Não dá muito pra ver ele magro no trailer, mas eu acho que vai dar pra ver no filme. Eu acho que eles vão esconder isso no trailer e tal. Até porque o The Rock passa uma imagem de fortão, né, e tal. Então, meio que pra você ver no filme e ficar meio chocado. Nossa, como ele tá magro. Nossa, como ficou perfeito esse efeito, né? Esse filme tem alguns objetivos, né? Construir o Adão Negro, trazer a sociedade pro DCU. E depois, no presente, vai ter que começar a construir, talvez, esse romance aí do Adão Negro, do Tefiada, né, com a Adriana Thomas. Ele pode ser, sim, melhor do que o Esquadrão Suicida de James Gunn, melhor que Man of Steel, melhor que Mulher Maravilha. Ele pode superar esses filmes todos e nos entregar uma experiência cinematográfica fantástica. Eu espero que esse filme, ele, além dele fazer tudo isso, construir o Adão Negro, introduzir a Sociedade da Justiça de uma maneira primorosa, assim, trazer, por exemplo, o Nabu, né, Senhor Destino, que é um personagem fantástico, assim. Se você não viu o DC Origins aqui, o Senhor Destino, já que você está procurando saber mais sobre esse personagem fantástico da DC, clica aqui no card, que tem aqui o DC Origins Senhor Destino. Eu fiz uma origem dele aí, os poderes dele. Cara, os poderes dele é uma lista absurda, de gigante, assim, é um personagem muito, muito poderoso. E ele vai estar no filme e deve ter um papel muito importante. Bom, escreve aqui embaixo se você acha que vai ser o melhor filme da DC. E se você tá curioso pra ver o The Rock magro aí pela primeira vez na sua vida no cinema, só digitalmente mesmo, porque na vida real vai ser bem difícil, beleza? Deixa a sua opinião aqui nos comentários se você acha que vai ser o melhor filme da DC. E se é o filme da DC que você mais espera, porque tem muita gente que espera muito o filme do Adão Negro. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre Adão Negro, seus hypes, suas expectativas. Se você acha que pode ser o melhor filme da DC do DCU até então, porque eu acho que The Flash vai superar com certeza, beleza? Deixa aqui embaixo a sua opinião, tamo junto, até a próxima.